Fala pessoal, Marcos Cruz com vocês aqui em mais um vídeo. Por muito tempo eu quis ter um MacBook e eu ficava sempre pensando, cara, será que é tudo isso mesmo que o pessoal fala? Porque o preço é bem mais elevado, né? Ele é bem mais caro do que um computador convencional. Então será que realmente isso que as pessoas falam é verdade? Então eu vou apresentar a vocês hoje os 5 mitos mais falados sobre o macOS. O primeiro mito do macOS que eu vou contar a vocês é que ele nunca trava. E já quero dizer a você que não se engane, ele trava sim. Obviamente que ele trava muito menos do que um computador Windows, porque o sistema é integrado, né, à própria construção da máquina. Ela já foi pensada naquele computador. Então, lógico que ele vai travar menos, mas ele trava sim. Se você abrir muitas camadas no Photoshop, no Final Cut, estiver trabalhando com muita coisa, inclusive o Google Chrome é uma coisa que faz o computador travar com frequência, né? Porque quando você abre algumas abas, um dia desse eu estava ministrando uma aula e de repente meu computador parou totalmente, porque o Google Chrome comeu toda a memória RAM do nada e ele simplesmente encheu todos os meus discos, não sei qual a razão, tive que reiniciar o computador e aí voltou ao normal. Mas, né, ele trava e trava muito mesmo. Trava sim, trava com frequência. Segundo mito, o Mac não pega vírus. Não caia nessa, certo? Então o Mac tem vírus sim. Lógico que todo sistema operacional é suscetível à entrada de vírus. Obviamente que pode ser mais fácil ou mais difícil, porque no caso do Windows a gente tem um sistema operacional que é difundido para a maior parte do planeta. Então as pessoas que vão construir um vírus vão construir para quem tem uma maior quantidade, né? Porque se eu construir um vírus e alcançar, sei lá, 1 bilhão de pessoas, é muito melhor do que fazer um vírus que eu vou alcançar 700 milhões. Então é muito mais provável que tenha vírus para o Windows, mas isso não exime tanto o Linux quanto o macOS de dizer, eles não têm vírus. Eles podem ter vírus sim, certo? Então, se você instalar programa pirata, se você fizer esse tipo de coisa no macOS, você também vai ter vírus, né? Também há vírus no navegador, então não existe essa de dizer, no macOS não há vírus. Então, no macOS há vírus e isso é um mito. Terceiro, eu vou comprar um macOS porque é mais fácil de usar. Depende, né? Essa questão é muito subjetiva, porque tudo depende da sua forma de utilização e do quanto você tem conhecimento daquele sistema. Porque muitas vezes as pessoas falam até, o Linux é um sistema ruim porque ninguém sabe mexer. E tudo você já era habituado com o Windows. Uma vez você não conhecia o Windows, você começou a usar e aprendeu. Por exemplo, a minha mãe nunca tinha mexido em computador. Quando ela comprou um computador, eu peguei e instalei o Linux para ela. Eu disse, mãe, o que é que a senhora vai usar? Navegação na internet, digitar texto, enviar e-mail, navegar. Então, assim, ela só precisa do básico. Ela não precisa de jogos, não precisa de nenhum programa excepcional. Todos ela já tem lá disponível. Então eu instalei o Linux e ela usa o Linux e nunca reclamou. Então, para ela é fácil. Então, tudo esse questão é mais fácil, é mais difícil de usar, tudo depende muito da sua aplicação, dos programas que você quer utilizar e da sua desenvoltura, né? Então, se você se adaptar ao Linux, o Linux vai ser muito fácil de usar. Se você se adaptar ao Windows, o Windows é mais fácil de usar. E se você se adaptar ao macOS, ele vai ser mais fácil de usar. Então, é um mito dizer que o macOS em si é mais fácil de usar, porque tudo vai depender, é muito subjetivo, né? Depende de você e depende da sua utilização, da sua habilidade técnica para poder fazer isso. Quarto mito. Eu não vou comprar um macOS porque é tudo pago. Todo aplicativo é pago. Então isso aí é um mito, né? A gente sabe que em todos os sistemas operacionais, seja ele para celular ou para computador, desktop, existem programas pagos e programas gratuitos. Então no macOS também não é diferente. Então a gente tem vários programas que são pagos e programas que são gratuitos. A gente sabe, né, que muita gente faz o que não paga, nem no Linux, nem no Windows, nem em lugar nenhum. E muitas vezes vai craquear, certo? E isso é errado também em todas as plataformas, mas a questão existem programas que são gratuitos, e são muitos programas, você pode entrar lá na App Store, que você vai ver milhares de programas que são gratuitos para, enfim, para edição de foto, para edição de vídeo. Inclusive no macOS tem mais coisas grátis do ponto de vista de aplicações voltadas para áudio, vídeo e escritório do que o próprio Windows, porque no macOS a gente já tem uma suíte Office deles lá, que ele tem um equivalente ao Excel, Word e o PowerPoint. No macOS há muitos programas gratuitos também, assim como qualquer outro sistema operacional, certo? Então isso aí é um mito dizer que lá são todos os programas pagos e que é um computador somente para ricos, certo? Não é, porque realmente tem programa grátis e aí que você usa e você pode usar o seu computador normalmente sem precisar pagar. Sem pagar nada, lógico, comprar o computador, não pagar pelos programas.
E o último, né, que é um dos maiores mitos, né, eu vou investir muito no macOS, num computador, no MacBook, porque ele nunca dá problema. Nenhum computador de nenhuma marca, nenhum fabricante pode afirmar isso categoricamente. Nunca dá problema, porque todo computador pode dar problema. Quando ele é construído, é um processo fabril, é um processo de fabricação que está pegando aquelas peças, coloca lá, tem um processador, tem uma memória RAM, e no meio de algum desses processos pode existir alguma peça que é defeituosa. Então o teclado pode dar problema, a tela pode dar problema, pode dar dead pixel, pode dar infinitas coisas. Então, da mesma forma que acontece com o Windows, acontece também com o macOS, no caso especificamente, né? Estou falando computadores com Windows, computadores com macOS, ou seja, o mesmo que acontece com, sei lá, um Dell, a Vel, né? Tem até vídeo aqui no canal sobre a Vel, se você ainda não assistiu, ou mesmo Samsung, Positivo, meu Deus. Pulo, positivo dá muito problema. Enfim, então da mesma forma que qualquer outro fabricante pode dar problema, ele também dá. Então iPhone dá problema, MacBook dá problema, iMac dá problema, todos os computadores podem dar problema, até esses novos aí, tem muito vídeo pessoal falando desses do processador M1 que deu problema, isso é natural. O grande diferencial da Apple é porque você pode pegar o seu computador, comprar em outro país, ele tem uma garantia internacional, então você pode chegar em qualquer autorizado que você vai lá e faz a manutenção, e se for possível, se for o caso, né, você pode até trocar sem pagar nada, e isso é que é a grande vantagem, não é que ele não dá problema. Agora, ele dá menos problema? Com toda certeza ele dá muito menos problema, porque existe um padrão muito elevado, até porque o preço é bem mais alto, então eles têm um zelo muito grande aí nesse processo de construção, de fabricação deles, para evitar isso e sempre valorizar mais, agregar mais ao nome da marca, tá bom? Então esses foram os 5 mitos que eu escolhi para trazer para vocês hoje aqui. Se você tem mais algum mito, deixa aqui nos comentários para a gente bater um papo e conversar um pouquinho sobre isso. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixar o seu like, clicar no sininho. Até o próximo vídeo e valeu, tchau!